Olá, olá! Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 6 de novembro de 2020, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Oi, gente! Oi, olá a todos. Semana louca, hein? Semana Nem falo. maluca, mas vamos lá, gente. Eleições nos Estados Unidos, acho que é o tópico principal do mundo, né? Vera, Rogério, impressões aí desse início de semana. Bom, eu vou começar aqui, mas Eu ia é, eu- falar, início de semana que está se tornando 2 meses. é, as eleições dos Estados Unidos são dos Estados Unidos. O Brasil não vota lá em tese. A eleição americana não tem nada a ver com o Brasil, mas tem muito a ver com o Brasil. O Brasil está inserido, querendo ou não, num sistema multilateral, global, etc. E o que acontece nos Estados Unidos reflete no Brasil. Por isso, estamos assistindo, roendo unhas e dedos, esperando o resultado final. Desde que começamos a falar sobre eleições americanas aqui no programa, Rogério, Luiz, vocês lembram que nós nunca arriscamos dizer quem ia ganhar. Apontamos que tinha favoritos, mas nunca dissemos que a gente achava que um deles ia ganhar. E eu me lembro que semana passada eu ainda falei que essa eleição estava tudo menos ganha. Continua. Só que com mais favoritismo agora, numérico, matemático, uma coisa palpável. Probabilística, né? Sim, para o Biden. Entre a hora que eu comecei a preparar até agora que nós começamos a gravar, o 270 que é um site baseado em pesquisas e tudo mais dos Estados Unidos, projetou a vitória de Biden na Pensilvânia, ou seja, ele ganhou mais 20 votos no colégio eleitoral, portanto, passou para 273 votos no colégio eleitoral. Isso lhe dá, hoje, a vitória. Mas ainda existem 51 votos, contando que Biden já levou a Pensilvânia, ainda estão há 51 votos do colégio eleitoral em disputa. O presidente, agora, matematicamente, é o seguinte: o presidente Trump continua com 214 no colégio eleitoral, ele precisa de 56 para vencer, para chegar no 270, redondo. Então, matematicamente, se nada acontecer daqui para mais tarde, Biden já levou essa eleição. Só que existem possibilidades de judicializar algumas zonas eleitorais, alguns estados e etc. Mais difícil, menos difícil, então eu acho que vai demorar um pouquinho até a gente ter um resultado oficial. Matemática a gente já tem. Não é isso, Rogério? O que eu ia falar é o seguinte: quem está sofrendo aí de ansiedade, de estresse, acompanhando a apuração dos votos, né? Eu acho bom esperar sentado, porque, como a Vera falou, haverá recurso, né, à justiça, né? O Trump já falou que vai fazer isso, né? Então, eu diria que essa matematicamente parece que a fatura está liquidada mesmo, né, para o Biden, mas oficialmente, como o colégio eleitoral, os eleitores só enviam seus votos, acho que por volta ali do dia 10 de dezembro, mais ou Isso. menos, né? Eu acho que até lá pode ainda uma novela, não uma novela americana, mas uma novela mexicana, né? Se prolongar, né? É uma disputa realmente muito... A única coisa, o único parâmetro mais recente que a gente teve foi a eleição de 2000, né? O Bush com o Al Gore, que também foi judicializada e acabou mesmo sendo decidida ali praticamente às vésperas da reunião do colégio eleitoral, né? É uma disputa
acho que todo mundo entrou no dia da eleição achando que o Biden teria uma vitória, ou pelo menos as expectativas, né? De que o Biden teria uma vitória mais ou menos tranquila. Aí, quando começou a apuração naquela noite de terça-feira, o Trump surpreendeu, né? Mostrando ali uma capacidade competitiva em muitos estados fortes, né? Sim. E fez as pessoas até acharem que, acho que até casas de apostas até mudaram do Biden para o Trump, né? E aí, a partir da manhã da quarta-feira em diante, né, as expectativas foram gradualmente aí retornando para a vitória do Biden, né? Mas é uma eleição tão maluca, né, que agora, com a Pensilvânia, realmente o Biden liquidaria a fatura, né? Mas já tinha gente até projetando empate no colégio eleitoral, né, com cada candidato ficando com 269 votos, né, dependendo da combinação de estados, né? Até isso chegou a se cogitar, né? Nesse caso, a Câmara dos Deputados, que teria que eleger o novo presidente, e o Senado, o novo vice-presidente, né? Exatamente. Esse instrumento aqui foi o que mais funcionou nessa previsão agora, para ver as combinações possíveis. Agora, vamos por um exercício aqui, já estabelecer que Biden vai vencer a eleição. Só um exercício. Só um exercício, tá bom, gente? Ninguém está avisando. Ninguém está afirmando categoricamente. Isso tem repercussão no Brasil? Por isso que nós estamos... É isso que nos faz prestar tanta atenção nos Estados Unidos. O que tem no Brasil para isso? Se Trump ganhar a eleição, continua tudo como está ou muda? Eu estou fazendo uma pergunta a vocês dois. Eu acho que o mundo inteiro está de olho nas eleições dos Estados Unidos e o Brasil também. Acho que a população brasileira e a mídia, em especial, nos últimos 4, 6 anos, se dedicou bastante a questões políticas, que era um assunto até então não tão nobre, e foi ganhando espaço nas coberturas de mídias nos últimos anos. E hoje olham com muita atenção pela proximidade do Bolsonaro com o Donald Trump e essa relação que se construiu nos últimos anos, mas o mundo inteiro, de um modo geral, pelo que a Vera falou logo no início do programa, né? Esse sistema multilateral internacional, ele tem os Estados Unidos como um dos principais atores, e até então o principal ator. E as relações, tanto questão ambiental, questão comercial, relação com a Europa, com o Reino Unido saindo da União Europeia, com China, a África, questões de segurança internacional com presença dos Estados Unidos, enfim, o mundo inteiro fica de olho nas eleições. E o Brasil, especialmente esse ano, está com o olho ainda maior, pelo que pode acontecer caso o Biden vença. E aí foi o que a Vera colocou, respondendo ao exercício. Eu acho que deve mudar a postura do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. Possivelmente com algumas trocas de nomes em ministérios relevantes, e aí acho que o Ministério das Relações Exteriores é um que a gente sempre deve olhar com atenção, embora Bolsonaro é cabeça dura pra caramba e talvez siga fincando o pé. Mas até que ponto a pressão externa do governo americano para uma mudança vai interferir? Vamos ter que aguardar para ver. Eu acho que haverão mudanças. Quais e onde, ainda é difícil de argumentar. Eu só acrescentaria também, Luiz, haverá mudanças, como e onde. Eu acrescentaria uma outra pergunta, quando, né? Porque o novo presidente, né, se o Biden mesmo for confirmado, ele só assume no final de janeiro, né? Então a gente tem uma janela aí de uns 2 meses pela frente, né, onde essas decisões estratégicas precisariam ser tomadas, né? Pode ser que nem aconteçam esse ano, pode ser que fiquem para o próximo ano, né, após a posse do Biden, ou a eventual posse do Biden, ou um pouco antes, né? Mas eu acrescentaria um outro complicador, né, que essa eleição também mexeu não só não foi só uma eleição presidencial, né? Foi uma eleição também para o Congresso americano, né?
Então, a composição do Congresso, acho que pode fazer também uma diferença, né? Tanto porque o Partido Democrata manteve a maioria na Câmara, né? Mas perdeu, diminuiu a bancada em relação a essa legislatura que está terminando agora. Pode até sinalizar que na eleição de meio de mandato em 2022 os republicanos reconquistem maioria na Câmara, né? E o Partido Republicano, tudo indica, ainda vão ter algumas eleições aí que vão para segundo turno, né? Em janeiro, acho que na Geórgia, se eu não me engano. Mas tudo indica que o Partido Republicano deve manter a maioria no Senado, né? Então vai ser um jogo aí bem diferente, né? Do que a gente está acostumado, né? Então eu ficaria de olho primeiro no calendário de uma eventual alternância no poder e segundo aí da relação do Biden, caso ele realmente seja confirmado, com esse Congresso dividido, né? Câmara Democrata e Senado Republicano. Eu só queria fazer uma ponderação. O presidente Bolsonaro pode aproveitar as eleições municipais no Brasil, que vão forçosamente, talvez, provocar uma mudança ministerial por causa de composições dentro do projeto dele de reeleição. Uhum. Aí ele aproveita e já recompõe por causa dos Estados Unidos, do relacionamento com os Estados Unidos. Então, seria a desculpa ou a explicação por causa do Brasil, jamais vai admitir, e também não precisa admitir, que seria por conta das relações com os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que a gente pode observar também. Se, por exemplo, o ministro Salles e o ministro Ernesto Araújo vão entrar nessa conta, entendeu? De rearranjo do governo, do executivo aqui por conta das eleições municipais. Ótima lembrança, Vera. Aí eu ficaria de olho especialmente no desempenho aí dos candidatos mais da ala bolsonarista, né, a prefeito aí nas grandes cidades, que ao que parece nenhum deles está muito bem cotado aí para ser eleito, né? E a conta do Centrão vai chegar, porque é assim que funciona. Uhum. O Centrão, quer dizer, não é segredo nenhum que eles trabalham por cargos. Então, o bolsonarista não venceu, nós precisamos, para continuar, a gente vai precisar de algumas cabecinhas. Então, é um rearranjo que deve acontecer e pode aproveitar, já que vai acontecer por conta de eleições municipais, a gente aproveita e rearranja por conta de relações bilaterais também. E aí entra também, desculpa, Luiz, aí entra também, só para fechar a equação, a sucessão na Câmara e no Senado também, que eu acho que podem ser estratégicas, né, para definir aí o perfil do governo Bolsonaro na segunda metade do mandato, né? O que eu ia acrescentar antes e coloco agora é essa questão da governabilidade do governo Bolsonaro para 2021. A eleição americana pode dizer muito também sobre isso, assim como as eleições municipais, que em termos de cobertura de mídia e até mesmo de ações práticas, essa semana foi bem morna, ficou em segundo plano, o que é até certo ponto assustador, porque a gente está a menos de 10 dias das eleições e não há um grande movimento, não há uma grande preocupação, seja com renovação ou seja com continuidade de mandatos nas grandes cidades. E a gente está falando de municípios, muitos municípios no Brasil, né? E não há essa preocupação, mas aí a Vera levantou bem, a conta do Centrão chega, as eleições americanas com resultado, seja ele qual for, colocam pressões no governo Bolsonaro para 2021 e essa questão da governabilidade vai ser interessante de observar, principalmente no início do mês. Lembrando aí, o Rogério colocou bem as eleições no Congresso, né, para as chefias do Congresso. E que grandes propostas de alterações, grandes votações não foram feitas esse ano, né? Ficaram congeladas em função da pandemia, depois em função das eleições municipais. A gente teremos algumas pautas interessantes no início do ano que vem. Mas, desculpa, Luiz, só para mostrar essa questão da governabilidade que você mencionou aí,
faltando, aí, como você lembrou, 10 dias para a eleição municipal, o ministro Paulo Guedes, ontem, dá uma declaração que ele é a favor da extinção de municípios. O que mostra aí que ele, aparentemente até ele quer encaminhar ao Congresso uma proposta para extinguir municípios no Brasil. Quer dizer, podia ter uma declaração. Não vou nem entrar no mérito dessa proposta, mas não podia vir num momento mais inoportuno, né? Que, aliás, é bem característico dele, né? Ele fala. É uma característica do governo Bolsonaro há 2 anos, há quase 2 anos. Né? Não há, o timing, às vezes, é completamente errado. O conteúdo, a gente fala isso constantemente, quase toda sexta-feira. O conteúdo até não é ruim, mas a forma como é colocada, o jeito, o momento, peca muito. E acaba trazendo turbulências onde seriam desnecessárias. Né? Um outro ponto rapidinho, antes da gente já encaminhar para o fim do programa, o tempo passa rápido. Cássio Marques Nunes, ele foi empossado ontem, né? Então o STF agora volta a ter uma composição completa e me chamou muito a atenção uma notícia que aqui no Sul praticamente não foi noticiado, mas que na região norte é bem preocupante, no Amapá, que está sem energia elétrica, diversos municípios, inclusive a capital, já há alguns dias, trazendo uma instabilidade social grande. Né? Então, essas são uma das problemáticas do Brasil e do tamanho do país e as diferenças que a região norte acaba sofrendo, né, historicamente. Imagina 3 dias, 4 dias sem energia elétrica. É algo que o Brasil ainda hoje vive. Né? Exatamente. A gente, quando chega nas capitais, é que a gente acende a luzinha vermelha, porque, na verdade, essa é uma realidade de várias cidades no interior de estados. Mas, quando chega a capital do Amapá, ela vira um problema e aparece na imprensa. E aí vem o paradoxo do comentário anterior. E a gente está a menos de 10 dias de eleições municipais e não há uma grande preocupação em relação às eleições municipais. É um paradoxo interessante da política brasileira no momento que eu acabei de afirmar. Eu falei, cara, a gente começou a prestar atenção mais em questões políticas nos últimos anos, mas nem tanto assim. Eu vou deixar uma sugestão aí para a próxima sexta. Vamos dedicar o nosso programa, então, às eleições municipais, né? Que a gente vai fazer o programa na sexta e a eleição é no domingo, né? Acho que dá para fazer um balanço aí das capitais, pelo menos, das principais, o panorama aí do país como um todo. O que vocês acham? Ótima ideia. Eu acho ótima ideia. Aí a gente, quem sabe até lá a gente já tem uma solução lá nos Estados Unidos. Duvido, né? Mas em todo caso a gente tem uma solução lá. Eu só queria pontuar uma coisa. Se o Trump vencer, as coisas com o Brasil eu acho que não continuam a mesma, porque ele tem conta para pagar lá em casa também, por causa dos votos que ele vai ganhar na zona rural e tudo mais, ele vai ser mais protecionista ainda. Então, o discurso dele de livre comércio, esquece. Exatamente. Então, olhando para a próxima semana, além das eleições municipais e do resultado das eleições americanas, algo para acrescentarmos, deixar no radar? Não tem muita coisa acontecendo assim no Congresso, por exemplo, né? Por causa da campanha, dessa obstrução aí na Câmara. Mas eu ficaria de olho aí na sucessão do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né? E também na questão da votação do orçamento, que tudo indica vai acabar sendo levada direto para o plenário. Mas não acho que vão ter nenhuma definição na próxima semana ainda. Eu acho que estamos em compasso de espera. Vamos esperar. Vamos esperar as eleições. Eu acho que depois disso começam a acontecer algumas coisas. Maravilha. Gente, bom final de semana. Continuamos de olho nas notícias, acompanhando as movimentações. Bom descanso também. Até mais. Até. Bom final de semana a todos. Não deixe de assinar o nosso canal. Isso, Rogério. Sempre lembrando, muito bem. Se inscreva. Tchau, tchau.